Sabe quando você vê tanta maldade no mundo que dá uma tristeza profunda na alma? Foi assim que eu me senti ao estudar de perto o caso de Jeffrey Epstein. Eu vi coisas tão pesadas que nem posso detalhar aqui. E o mais assustador, isso é só a ponta do iceberg. O que você vai ouvir agora já é suficiente para entender a gravidade do que acontece nos bastidores, longe dos nossos olhos. Os fatos que trago aqui foram retirados de milhões de documentos liberados oficialmente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Não estamos falando apenas de teorias, mas de registros oficiais. E isso nos lembra Lucas 12:2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Aqui é o canal Recomeço Diário. Se você quer crescer espiritualmente, inscreva-se e caminhe conosco. Mas afinal, quem era Jeffrey Epstein? Ele não era apenas um investidor bilionário. Era conhecido como o Homem do Acesso. Ele conectava príncipes, presidentes, donos de empresas gigantes e celebridades. Administrava fortunas, mas o que realmente vendia era influência e segredos. Tinha mansão em Nova York, rancho no Novo México e uma ilha particular no Caribe, Little St. James. Nessa ilha, segundo investigações, aconteciam crimes longe dos olhos da lei. Tudo cercado por dinheiro e poder. Quando alguém chega a esse nível, para de perguntar o que posso comprar e começa a perguntar o que ainda é proibido para mim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O orgulho faz o homem acreditar que está acima de tudo, até de Deus. Em 2019, Epstein foi preso. Mas um mês depois, foi encontrado morto na cela. A versão oficial foi suicídio. Porém, naquela noite, câmeras falharam e guardas dormiram. Coincidência? Muitos acreditam que foi queima de arquivo para proteger nomes poderosos. Outros até questionam se ele realmente morreu. O fato é que, mesmo com tentativas de silêncio, os documentos continuam revelando coisas. Nos e-mails analisados, investigadores encontraram linguagem estranha, termos infantis e nomes de alimentos em conversas que não faziam sentido. A suspeita é que fossem códigos para esconder crimes. Isso indica algo organizado, estruturado. O mal muitas vezes usa disfarces e linguagem própria para agir sem ser percebido. Ele se esconde atrás do poder e da aparência. A influência dessa rede não parava na política, ela alcançava o entretenimento. O nome de Britney Spears aparece diversas vezes nos registros. Muitos acreditam que a tutela que controlou sua vida por 13 anos não era proteção, mas uma prisão legalizada. Trabalhando e gerando milhões, mas sem liberdade. Isso levanta questionamentos sobre controle e manipulação. Outros artistas também são citados em debates na internet. Justin Bieber, por exemplo, no clipe Yummy, mostra cenas de um banquete com figuras poderosas e imagens simbólicas. Muitos interpretam como denúncia velada. Michael Jackson, antes de morrer, declarou medo de pessoas muito influentes. São questões que fazem refletir sobre o preço de enfrentar sistemas poderosos. Há ainda relatos perturbadores nos arquivos, incluindo conversas sobre manipulação genética e projetos ligados à ideia de criar uma linhagem superior. Epstein financiava universidades e se envolvia com cientistas. Isso lembra a Torre de Babel, o homem tentando ultrapassar limites estabelecidos por Deus. A busca por controle absoluto revela orgulho e rebeldia espiritual. O filme De Olhos Bem Fechados, dirigido por Stanley Kubrick, mostra uma sociedade secreta de elite envolvida em rituais mascarados. Muitos associam a ficção a fatos reais. Kubrick morreu dias após finalizar o filme, o que alimentou teorias. Verdade ou não, a mensagem é clara. Muita gente prefere permanecer com os olhos fechados para não enxergar a escuridão. Entre os nomes citados nos documentos estão Bill Gates, Príncipe Andrew, Donald Trump e Bill Clinton. Nem todos os citados cometeram crimes, mas o simples fato de frequentarem o mesmo ambiente levanta questionamentos.
O príncipe Andrew, por exemplo, enfrentou processos e perdeu funções reais. Isso mostra como poder e influência estavam profundamente conectados. A Bíblia chama isso de mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2. Um sistema que cresce escondendo o mal e tratando vidas como mercadoria. O amor de muitos se esfria, como Jesus alertou. Mas diante disso, a pergunta não é apenas quem será responsabilizado. A pergunta é como está nossa vida diante de Deus. Não gaste sua energia apenas com indignação. Use sua força para buscar a Deus, proteger sua família e viver na verdade. A única maneira de vencer as trevas é levando a luz de Cristo para dentro da nossa casa. Existe algo ainda mais profundo nesse caso: a cultura do silêncio. Quando pessoas muito influentes estão envolvidas, o medo se torna uma arma poderosa. Funcionários, vítimas e até investigadores enfrentam pressão, e isso nos mostra como o poder pode ser usado para calar vozes. Mas a verdade tem algo que o dinheiro não consegue comprar. Ela sempre encontra um caminho para aparecer. Muitas vítimas relataram que foram manipuladas emocionalmente antes de qualquer abuso acontecer. Promessas de carreira, dinheiro, viagens e oportunidades. O mal raramente se apresenta como mal. Ele vem disfarçado de oportunidade. É assim que o inimigo age também na nossa vida espiritual, oferecendo atalhos que parecem bons, mas levam à destruição. O mais assustador é perceber que tudo funcionava como uma engrenagem, não era algo improvisado. Havia logística, contatos, estrutura e proteção. Isso nos faz entender que o pecado, quando alimentado, se organiza, ele cria sistemas. Por isso a Bíblia diz que devemos vigiar. Porque quando o erro se torna normal, a consciência começa a se calar. E aqui entra algo importante. Não podemos viver movidos por teorias, mas também não podemos ignorar os fatos. Existe uma diferença entre questionar e acusar sem provas. Precisamos ter discernimento. O próprio Jesus nos ensinou a ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Discernimento é fundamental nesses tempos. Outra reflexão importante é sobre idolatria moderna. Muitas vezes colocamos artistas, empresários e políticos em um pedestal. Achamos que sucesso é sinal de caráter, mas dinheiro não é sinônimo de integridade. Fama não é sinônimo de pureza. Esse caso mostra que por trás das luzes e tapetes vermelhos pode existir uma escuridão que ninguém imagina. E sabe o que mais me chama a atenção? Como o sistema tenta normalizar o absurdo. Escândalos surgem, viram manchetes por alguns dias e depois desaparecem. Tudo segue como se nada tivesse acontecido. Essa é a anestesia espiritual. A gente se revolta por minutos e depois volta para a distração. E assim o mal continua agindo, mas não podemos permitir que nosso coração endureça. Precisamos transformar indignação em oração. Ao invés de apenas comentar nas redes, precisamos clamar por justiça verdadeira. Justiça que não depende de interesses políticos, mas da mão de Deus, porque no final das contas é diante dele que todos prestarão contas. Também é importante lembrar que existem vítimas reais nessa história. Pessoas que carregam traumas profundos. Quando falamos desses casos, não é para alimentar curiosidade mórbida, mas para entender a gravidade do pecado e proteger os nossos. O mal prospera onde existe silêncio e negligência. Precisamos estar atentos. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmos, gananciosos, arrogantes e sem afeição natural. Quando olhamos para escândalos desse nível, percebemos que essa descrição é muito atual. Não é apenas um caso isolado, é um retrato de uma geração que trocou valores eternos por prazeres momentâneos. Mas aqui vai algo que talvez você não espere ouvir. Não adianta apontar o dedo apenas para a elite. O pecado começa no coração humano. A mesma semente que gera corrupção em grande escala é a mesma que, se não for tratada, cresce dentro de qualquer um de nós. Por isso, o chamado é pessoa. O inimigo trabalha em 3 níveis: tentação, normalização e dominação. Primeiro ele sugere, depois ele faz parecer comum. Por fim, ele controla.
Esse padrão aparece tanto em escândalos globais quanto em pecados individuais. Por isso precisamos vigiar nossas pequenas escolhas diárias. Enquanto muitos buscam poder para controlar vidas, nós somos chamados para servir. Enquanto alguns querem manipular, Jesus nos ensina a amar. O contraste é enorme. O reino de Deus funciona na lógica oposta ao sistema do mundo. No reino, o maior é o que serve. Talvez você esteja pensando, mas o que eu posso fazer diante de algo tão grande? A resposta é simples e profunda. Cuide da sua casa, ensine seus filhos, fortaleça sua fé, busque discernimento, não permita que a cultura molde seus valores. A transformação começa no ambiente mais próximo. Não sabemos todos os detalhes, não temos todas as respostas, mas sabemos uma coisa: Deus não é surpreendido por nada. Aquilo que parece escondido aos nossos olhos nunca esteve oculto aos olhos dele. Pode demorar aos nossos padrões, mas a justiça divina nunca falha. E se existe algo que esse caso nos ensina é que poder sem caráter é uma bomba relógio. Quando alguém conquista o mundo, mas perde a alma, o resultado é destruição. Jesus perguntou: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta continua ecoando hoje. Aqui é o canal Recomeço Diário. Que esse conteúdo não gere apenas curiosidade, mas despertar espiritual. Que você saia daqui mais atento, mais vigilante e mais próximo de Deus. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso. E continue conosco, porque todo dia o MEI é uma oportunidade de recomeçar. Deus abençoe.